Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, mentores desta casa, nossos mentores individuais, agradecemos estarmos aqui pela nossa vontade, nossa saúde, nosso interesse no bem e pedimos que abram nossos corações, nossas mentes para o Evangelho da noite de hoje e que toda vibração que a gente gerar durante o nosso Evangelho chegue até as casas, as pessoas, os lares, as crianças, os hospitais, os asilos, os orfanatos, todos os lugares que mais precisarem de uma energia, de uma vibração positiva, tranquila e harmoniosa. Pedimos ainda que nós chegue essas vibrações até as nossas casas, nossos parentes e aquelas pessoas que nós sabemos que estão precisando de uma vibração positiva. Pedimos permissão para poder iniciar o nosso Evangelho desta noite. Que assim seja. O capítulo é o 12. O título é Amai vossos inimigos e o subtítulo é Retribuir o mal com o bem. Não é fácil para nenhum de nós, no nosso nível de maturidade espiritual, conseguirmos retribuir o mal com o bem. Não é termos um olhar generoso, misericordioso para aqueles que nos fazem mal, para aqueles que nos irritam, para aqueles que nos realmente faz alguma coisa que nós entendemos, que nós sentimos como mal, como maldade, como crueldade, como injustiça, como alguma coisa ruim que chega até nós, chega até os nossos sentimentos. É muito difícil a gente ter esse olhar que o Evangelho pede. Aliás, é difícil ser cristão. Ser verdadeiramente cristão, obedecendo os ensinamentos de Jesus, é um esforço muito grande da nossa parte. Amar, eu não diria que amar os inimigos. Eu acredito que aqui, nesta sala, todos nós não tenhamos inimigos, né? A palavra inimigo parece pesada, forte. Nós temos desamores, desafetos, vamos dizer assim. Pessoas que a gente não tem um verdadeiro sentimento de prazer ou de alegria em conviver. Há umas diferenças entre nós que não nos deixa confortáveis, vamos dizer assim. São desafetos, não exatamente inimigos, né? Porque inimigo parece muito mais pesado e maior do que o que a gente tem pelo próximo, por algumas pessoas. E é claro que ele fala, amai vossos inimigos, mas é uma palavra que tem tantas camadas, o amai, né? O amai, o amor, é uma palavra que
não é simples. E não dá para amar do jeito que a gente entende amar um inimigo ou um desafeto, como nós amamos um amigo, amamos um parente, amamos alguém que nos é caro, que a gente tem muita afetividade. Não dá, é diferente. E Jesus entende isso, o Evangelho deixa isso claro. A questão não é amar os inimigos como nós amamos os amigos. É diferente. E no Evangelho, isso está muito claro o que é dito, que é amar os inimigos. E eu peço para o Marco, eu não falaria melhor do que está no Evangelho. Eu peço para o Marco, por favor, que venha ler aqui o que está escrito no Evangelho, que é amar os inimigos. Bem, Sim, sim, estou aqui. Capítulo 12, né? De T2. Amar seus inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Porque o contato do inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É lhes perdoar, sem segunda intenção e incondicionalmente, o mal que nos faz. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É lhes desejar o bem em lugar de lhes desejar o mal. É se regozijar em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender a mão segura em caso de necessidade. É se abster em palavras e ações de tudo o que os possa prejudicar. Enfim, é lhes restituir em tudo o bem pelo mal, sem intenção de os humilhar. percebe? Então, amar os inimigos, amar os desafetos, é fazer tudo isso que o Marco deu, e resumindo, é não odiá-lo, é não prejudicá-lo, é não pensar em vingança. Nós espíritas sabemos que não existe acaso, que não acontece nada na nossa vida por acaso, inclusive o encontro desses desafetos. Se nós conseguirmos tirar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, se a gente olhar para dentro de nós e sermos mesmo corajosos de enfrentar as nossas dificuldades, os nossos limites, nós vamos perceber que o que nos fazem, muitas vezes, não é nós que somos, que recebemos como ofensa ou como crueldade, mas não foi a intenção da pessoa. Muitas vezes fomos nós que provocamos que aquela pessoa reagisse daquele jeito. Nós que começamos primeiro. Então, nós precisamos ter essa coragem de, quando nos sentirmos ofendidos, magoados, olhar para dentro de nós e falar: por que isso? O que eu tenho de responsabilidade nessa situação? E se não tivermos nenhuma, o que essa situação está querendo me ensinar? Porque nada acontece por acaso. É para o nosso aprendizado, é para a nossa melhoria. Alguma coisa nós precisamos aprender com aquela situação. E que muitas e muitas vezes o encontro desses desafetos é o estímulo que temos para melhorar, para aprendermos alguma coisa.
E por que nos ofendemos? Tem situações que já chega alguém e fala: Você viu aquilo que aquela pessoa falou? Você percebeu como ela falou? É, com desdém, sei lá, com desprezo aquilo? A gente responde: Não, não vi, não percebi, não percebi nada. Por que, que nós não percebemos? Porque naquele ponto que aquela pessoa que está conversando conosco sentiu, a gente já superou, a gente já evoluiu, a gente já cresceu. E não recebe o que o outro faz como ofensa ou como maldade. A gente nem percebe, mas tem gente que percebe. Então, quando nós percebemos, é porque naquele ponto nós precisamos evoluir. Eu lembro de uma situação que marcou muito para mim, me ensinou muito. Eu e o Marcos estávamos num pesqueiro em Três Lagoas, e a gente faz, né, quando vai para lá, caminhadas da estrada, fica na estrada andando, fazendo caminhada. E são vários pesqueiros, um do lado do outro. E junto conosco começou a caminhar um pastor alemão, aqueles cachorrão capa preta, enorme, lindo. E ele foi junto com a gente, do lado assim, são cachorros soltos na cidade, lá no pesqueiro, naquela região, e ele foi caminhando do nosso lado, e a gente andando e ele junto. Quando a gente passava num pesqueiro, em outros pesqueiros, que tinha cachorro, aqueles cachorrinhos pequenininhos, sabe aqueles pequenininhos? Latia, 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 gritava, e até engasgava de tanto latir. E o pastor alemão não se comovia. Ele levantava a cabeça e continuava andando. Se ele quisesse, com uma mordida, ele cortava no meio aqueles cachorrinhos, porque eles eram pequenininhos. E ele não, ele nem olhava, simplesmente continuava calmamente a caminhada dele. Eu aprendi muito com esse pastor alemão. Quando a gente é grande, quando a gente é evoluído, quando o nosso tamanho é do tamanho da nossa bondade, quando a gente conseguiu desenvolver dentro de nós a bondade, a misericórdia, a generosidade, o perdão, a gente não presta atenção no que os outros falam, nas possíveis maldades e crueldades que as pessoas façam. Nós somos, nós continuamos no nosso caminho sem nos importar com essas coisas. Que maravilha quando todos nós consigamos passar pela vida sem nos ofender, sem nos magoar, sem ter desafetos, simplesmente continuar caminhando como aquele pastor alemão. Ele sabia, ele sabe, o pastor alemão, da sua força, do seu tamanho, e por isso mesmo ele não se incomoda com os cachorrinhos latindo, porque os cachorrinhos ainda não cresceram. E ele entende isso. E não precisa ficar demonstrando força e brigando com aqueles que estão latindo. Vamos tentar ser assim. Vamos analisar, ponderar e ter os olhos mais misericordiosos e generosos com aqueles que façam alguma coisa conosco. Vamos analisar e rezar por nós e por eles,
para que a gente continue o nosso caminho bem. Vamos então nos preparar para a oração final. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, agradecemos mais uma oportunidade de estarmos refletindo sobre nós mesmos, sobre nossos sentimentos, sobre nossas mágoas, sobre nossas tristezas diante da atitude do próximo. Pedimos, Senhor, que nos ajude a ser mais generosos, mais abertos, para não nos magoarmos pelas pequenas coisas, para que sejamos cada vez mais sinceros conosco mesmo e percebermos o quanto nós também nós provocamos atitudes das pessoas, que nós consigamos provocar sempre coisas do bem, atitudes do bem, de bondade e de alegria. Que todos que se aproximarem de nós sintam a sua presença, Senhor, e que sejamos cada vez mais e melhor representantes de Cristo aqui na Terra. Pedimos que nos ajude, nos acompanhe, para que nós nunca falhemos com a nossa fé e com os ensinamentos que temos. Que assim seja. Aqueles que vieram tomar passe, aguarde um minuto, serão chamados. Obrigada.